Oi, vamos lá para a nossa videoaula 4. Hoje nós vamos fazer os exercícios do livro na página 9. Nós vamos começar a fazer uma aplicação das funções, uma aplicação daquilo que a gente estudou até agora. Eu peço a vocês que antes de vocês iniciarem esse vídeo, vocês estejam, como todos os dias, decididos a aprender, que vocês tenham tempo, que vocês peguem um caderno e façam junto comigo. Não é uma palestra, tá? É uma videoaula. Então, a ideia é vocês fazerem uma aula junto comigo. Tudo bem? Nós vamos fazer nessa videoaula 4 os exercícios da página 9. O livro é este aqui, o mesmo que a gente já vinha usando. Nós vamos começar no capítulo 1, que fala sobre funções, gráficos e limites, mas eu não vou passar conteúdo. Se vocês lembrarem, a gente combinou que eu faria aplicações com vocês com base nos gráficos que a gente construiu e vou seguir nessa lógica para a gente aprender pensar e não simplesmente fazer conta, certo? Vou ter que fazer o vídeo todo assim, ainda não aprendi a editar, vou estar no meu caminho, mas hoje ele vai ser todo filmado dessa forma. Então, a gente vai fazer os exercícios que estão aqui, essa parte do conteúdo. Eu não vou trabalhar, a gente vai direto nos exercícios da página 9, tá? Eu vou começar fazendo com vocês o exercício de número 61 para frente. Essa página aqui eu vou mandar uma foto em PDF para que vocês tenham ela e não precisem imprimir, enfim, não. Mas aqui eu gostaria que vocês copiassem as folhas, as questões no caderno, tá? Tentem fazer organizado. Então vamos lá. Lembrando, vocês precisam ter algumas condições. Primeira delas, vocês precisam querer. Se vocês não quiserem, não há quem faça vocês aprenderem, ok? Dado que vocês querem, vocês precisam ter um tempo. Então, separem o tempo que vocês desejam para fazer essa videoaula. Material, lápis, borracha, régua e a calculadora. Imagino que vocês vão ficar com o celular em mãos, certo? Então, material. Tudo bem? Vamos lá, então? Considerando que vocês já têm tudo isso, vamos começar o nosso primeiro exercício, onde nós vamos aplicar aquilo que a gente viu nos gráficos das notificações. Lembrando que lá nas nossas notificações nós tínhamos, vamos pegar aqui, nós tínhamos um gráfico que era o total de notificações, onde nós tínhamos aqui o dia e aqui na nossa altura o total de notificações. Nós vimos que esse total sempre cresce, certo? Porque se ele é o total, eu não posso ter um número menor depois de um tempo menor do que ele já era. O outro era o nosso gráfico da variação. A variação, a gente tem apenas aquilo que esse gráfico aqui aumentou em um dia, certo? Então, nós tínhamos um gráfico onde ele não cresce, ele pode descer. Ele cresce, mas ele é variação, então a gente teve esse comportamento, ok? Agora, a gente vai aplicar essa ideia dentro do exercício. O exercício número 61. O que ele fala? Custo de fabricação. Ele diz que suponha que o custo total para fabricar Q unidades de certo produto seja CQ
em R$ 1.000, onde CQ é esta função. Então, nós vamos anotar a função. Vocês copiam o enunciado todo no caderno, tá? 0,01Q ao quadrado mais 0,9Q menos 2. Essa fórmula, ela dá em R$ 1.000 o custo para produzir Q unidades de um produto. Essas unidades pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um bolo recheado, qualquer coisa. A gente não tem ideia do que seja isso aqui, tá? Ele pede para a gente determinar o custo de fabricação de 10 unidades. Essa daqui é uma função. A gente tem a produção em Q unidades, a gente joga para dentro dessa fórmula, que é o CQ, e ela nos devolve o custo, certo? Então, aqui, ele tá pedindo o custo de fabricação de 10 unidades. Se essa fórmula nos dá o custo de produção de que unidades de certo produto, qual vai ser o custo para 10 unidades? O que é a variável que está representando o nosso número de unidades? Então, na letra A, eu quero saber qual o custo para 10 unidades. O meu Q são 10, porque o Q que representa as unidades. O que eu estou procurando? Qual o custo? O CQ, é isso que eu quero. Mas o Q não vale 10? Nesse caso, então eu estou procurando o custo para 10 unidades. É isso que eu preciso encontrar. Então, a gente vai fazer a seguinte conta. O custo para a produção de 10 unidades vai ser igual. Agora, a gente vai olhar lá em cima na fórmula. Ó. Ele diz que o custo para a gente produzir Q unidades tem que fazer essa conta. 0,01 Q ao quadrado mais 0,9 vezes o Q menos o 2. Como o nosso Q vale 10, a gente vai fazer essa conta. 0,01 vezes o Q, mas o nosso Q, nesse caso, vale 10, ó. Então, 0,01 vezes 10 ao quadrado, mais 0,9 vezes 10 menos 2. Feito isso, a gente vai para a calculadora. Quem tiver no celular pode fazer no GeoGebra, quem tiver disponível o celular, eu como estou gravando com ele, vou fazer na calculadora. Então, vamos lá. 0,01 vezes 10 ao quadrado, sim, mais 0,9 vezes 10, cuidem que ela vai escrevendo toda a conta que eu quero, tá? Menos o 2. Em nenhum momento eu aperto no igual, nada, a minha conta ficou escrita. Igual 8. Esse 8, isso aqui, deu 8. Esse 8 é o meu custo. Isso significa que esse custo, eu vou olhar lá em cima qual era a minha unidade. Ele diz no exercício que o custo total para fabricar que unidade seja CQ R$ 1.000. Então, eu tenho aqui R$ 8.000. Isso que a gente fez aqui, com o uso dessa fórmula, foi descobrir que para produzir 10 unidades, o custo é de R$ 8.000, ok? Se nós estivéssemos comparando, se nós fôssemos comparar com os nossos gráficos de notificação, esse resultado que a gente encontrou, para produzir 10 unidades, o custo é de 8.000,
nós estaríamos no gráfico do total. Para eu produzir 10 unidades, eu estaria gastando R$8.000. Porque eu estou falando para produzir 10 unidades. 10 unidades é um total, não é uma variação, ok? Então, descobrimos com a fórmula. Essa fórmula, aqui ela é um exemplo só, mas existem cálculos que são feitos para a produção de custo de produtos, onde aqui vai salário do funcionário, luz, IPTU, lucro que a pessoa quer, lucro não, custo com material, tudo está embutido dentro dessa conta aqui, ó, certo? Então, isso aqui, ele é calculado com base no que você precisa para produzir as unidades. Então, agora a gente usa a fórmula para aprender, tá? Então, não pensem que isso aqui, isso aqui, quando é que eu vou ter uma fórmula dessas no mundo real? Nunca, tu nunca vai ter isso aqui no mundo real. Mas o que a gente precisa é entender o raciocínio que a gente está usando para resolver esse exercício. Então, se vocês forem pensar, quando que eu vou ter uma fórmula dessas e vou usar um cálculo como esse? Você não vai usar um cálculo como esse exatamente como está aqui em nenhum momento da tua vida. Agora, usar a ideia de custo para produzir 10 unidades, custo de alimentação para tu criar 10 ovelhas, ou custo para tu criar 10 frangos, ou quantidade de alimentação que tem que ter disponível para tu ter 10 onças numa floresta, ok? Então, tudo isso é a mesma ideia que a gente tem aqui nesse exercício de custo. Então, a gente tem que pensar que isso aqui está nos vendendo uma ideia, não um exemplo do que a gente vai fazer, tá? Então, vamos seguir. Na letra B, ele pede para a gente determinar o custo de fabricação da 10ª unidade. Entendam a diferença entre esses nomes. Qual é o custo de fabricação de 10 unidades e qual o custo de fabricação da 10ª unidade? Se a gente for ver aqui no nosso gráfico das notificações, que a gente tem lá atrás da porta, usem o mesmo pensamento que a gente teve lá. O custo de fabricação da 10ª unidade é a gente perguntar o total que a gente tem para produzir 10, ou a gente está perguntando qual foi a taxa de variação do 9 para o 10? Então, qual foi o custo de fabricação da 10ª unidade? Qual foi o total de notificações no 10º dia? Qual foi o total de notificações nos 10 dias? Qual foi o total de notificações no 10º dia? Então, agora eu quero saber o custo da 10ª unidade. Eu não quero o total de unidades, eu quero a 10ª unidade só. Então, é como se eu estivesse olhando lá no gráfico das notificações, quantas novas notificações a gente teve no 10º dia. Eu não quero o total de notificações de todos os dias. Como é que a gente fez para encontrar o valor do 10º dia? A gente tem na tabela, naquele site que eu mostrei para vocês, o total. E na hora da gente achar o número que a gente usou para fazer o gráfico da variação, nós pegamos o total do 10º dia menos o número anterior, não foi? Então, nós tínhamos 6.700 notificações num dia e 6.400 no outro dia. Então, a gente viu que se tinha 6.700 aqui e 6.400 aqui no dia anterior, significa que de um dia para o outro foram 300 notificações. E foi isso que a gente colocou aqui no gráfico da variação, 300 notificações. Isso foi no exemplo do gráfico das notificações de Covid. Agora, a gente quer saber qual o custo da 10ª unidade. Então, eu tenho que ter aqui o total para 10 unidades, eu já sei quanto é. Então, se eu for colocar aqui no gráfico do total, a 10 unidades, desculpa,
10 unidades me custaram 8.000, ok? Só que agora eu quero o custo. Lá no custo, eu quero variação, porque eu quero o custo da 10ª unidade. Ou seja, quanto ele subiu para chegar na 10ª. O que a gente precisa, então, comparando com o gráfico que a gente tinha aqui? Para a gente saber quantas notificações a gente teve no 10º dia, a gente teve que olhar para o dia anterior. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai olhar qual era o custo para produzir 9 unidades. Por quê? Se eu sei qual era o total para a gente produzir 9 unidades, eu vou saber qual era o valor que eu tinha antes aqui. E aí eu consigo ver qual foi a variação e consigo ver o custo da 10ª unidade. Ou quantas notificações aconteceram no 10º dia e não o total de notificações até o 10º dia. Então vamos lá. Custo para 9 unidades, eu vou usar a fórmula. Custo para 9 unidades, porque é isso que o problema me dá. Lá em cima, ó. O custo para 9 unidades vai ser... O custo para que unidades é essa fórmula. Como o meu que agora é 9, eu vou fazer essa conta aqui. Vezes 9 ao quadrado mais 0,9 vezes 9 menos 2. Ok? Vamos lá para a calculadora. Ai, meu Deus, tá pequeno minha filmagem aqui. 0,01 vezes 9 ao quadrado. Sim, eu tenho um cachorro. Mais 0,9 vezes 9 menos 2. Tá certo? 0,... Vamos olhar aqui. 0,01 vezes 9 ao quadrado, mais 0,9 vezes 9 menos 2, ok? O custo para produzir 9 unidades é de 6,91 mil reais. Quer dizer que lá nas 9 unidades, o meu custo era de 6.910 reais, porque 6,91 mil reais é 6,91 vezes 1.000. Para quem não enxergou, 6,91 vezes 1.000. 6.910 reais. Cuidado com a calculadora, tá? Essa calculadora foi feita nos Estados Unidos, ela usa a linguagem em inglês. Essa vírgula aqui, no inglês, é o nosso ponto. E a vírgula deles, 1,23, é esse ponto para nós. É o ponto que tem aqui, é a nossa vírgula, tá? Então, tem que cuidar. 1,23 é a nossa 1,23. E 1,910, vezes 1.000, 1,910. Essa vírgula é o nosso ponto, então isso é 1.910, tá? Por favor, cuidado com isso. Muito bem. Se para produzir 9 unidades a gente gastou 6.910, quanto eu vou gastar para produzir 10 unidades? Quanto a gente gastou para produzir 10 unidades? 8.000. Qual foi o custo dessa uma unidade que aconteceu aqui, ó? Bom, se de 9 para 10 unidades, o valor foi de 6.910 para 8, essa 10ª unidade que a gente tem aqui custou 8.000 menos 6.910. 1.090 reais. Ok? Então, essa é a ideia. Eu preciso que vocês entendam essa diferença entre custo para produzir 10 unidades e o custo para produzir a 10ª unidade, que lá no nosso gráfico do Covid seria total de notificações até o 10º dia
e notificações no 10º dia. Então, a gente tem que pensar como nós encontramos as notificações no 10º dia. A gente pegou aquelas que tinham sido notificadas até o dia 10 e tiramos as notificações que a gente já tinha até o dia 9. Aqui no exercício a gente fez a mesma coisa. Então, para resposta final aqui, produzir 10 unidades são necessários R$ 8.000. A 10ª unidade custa R$ 1.090. Esse 1.090 veio do custo de 10 menos o custo de 9, certo? Muito bem, feito o exercício 61, esse aqui é o raciocínio que a gente tem que ter, tá? Estamos comprando uma ideia, não estamos fazendo algo que a gente vai usar para a vida inteira, tá? Nós vamos usar o raciocínio que a gente usou aqui, tenham isso bem claro, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício, 62, é sobre custo de fabricação também. Então, vamos ver. Aqui no 62, peço que vocês copiem o exercício, tá? No 62, ele fala: suponha que o custo total em reais para fabricar Q unidades de um certo produto seja dado pela função. Observem que a função agora mudou. O custo é de Q na terceira menos 30Q ao quadrado mais 400Q mais 500. Ele fala que agora o custo total em reais, agora não é mais R$ 1.000, agora é em reais só. Minha borracha. Em reais. Coube? Não. Aqui. Cima daí foge lá. 62. Tá, no 62, então, o custo é essa fórmula em reais. Ele pede para você determinar o custo de fabricação de 20 unidades, onde Q são as unidades, né? Então, na letra A, ele pede para você determinar o custo de fabricação de 20 unidades e a letra B, determinar o custo de fabricação da 20ª unidade. Então, na letra A, eu quero 20 unidades. E na letra B, eu quero a 20ª. Então, voltando para o nosso gráfico. Agora, eu quero, na letra A, o total para produzir não mais 10, mas 20 unidades. Então, eu estou aqui no total. E quando eu quiser calcular a variação da 20ª unidade, pensem que a gente quer saber qual foi a variação no 20º dia. Quantas foram as novas notificações no 20º dia. Então, eu vou ter que saber quantos eu tinha até o 19, até 19 dias quantas notificações e no 20º dia quantas notificações. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que você dê pause nesse vídeo e você tente fazer sozinho, tá? E depois você olha como eu vou resolver. Mas tenta você fazer que vai ser muito mais legal, tá? Então, você dá pause e depois continua que eu vou fazer, tá bom? Espero que você tenha dado pause no vídeo, que você tenha tentado fazer e tenha encontrado o seguinte. 62 ali. Então, vamos lá. O custo para a produção de 20 unidades. Eu tenho um Q igual a 20 e eu quero o custo para 20 unidades. Ele diz, o exercício diz que se eu for produzir 20 unidades, a fórmula para o cálculo do custo é essa aqui. Então, eu vou fazer 20 na terceira, menos 30 vezes 20 ao quadrado, mais
400 vezes 20 mais 500, certo? Só substituir o Q, onde eu tenho a letra Q, troquei pelo 20. Agora eu vou pegar a calculadora e vou fazer essa conta, ok? Então, vamos lá. Preciso fazer 20 ao quadrado, ao cubo. Ao cubo é aqui, ó, elevado, esse chapeuzinho, ao cubo. Em algumas calculadoras vai ter um y elevado na x ou um x elevado na y, tá? 20 na terceira, menos 30 vezes 20 ao quadrado, mais 400 vezes 20, mais 500. Lembra que a vírgula é o nosso ponto, tá? Então, aqui não é 4,5, é 4.500. 4.500 o quê? 4.500 reais. Então, o custo para a produção de 20 unidades foi de 4.500 reais. Então, se eu tivesse lá no gráfico de custo total para 20 unidades, eu gastei 4.500, ok? Unidades e aqui reais, certo? Na letra B, ele pede qual é o custo da 20ª unidade. Se eu quero saber o custo da 20ª unidade, eu estou no gráfico da variação. Pensem que é o número de notificações que aconteceu no 20º dia. Para fazer isso, eu preciso saber quantas notificações eu tinha lá no dia 19. Então, a gente vai ter que fazer o custo de 19 unidades. O cálculo vai ser o mesmo. Acho que não vai caber aqui. Então, eu vou colocar aqui. Custo de 19 unidades. A gente vai trocar o lugar do Q pelo 19. Então, vai ficar 19 na terceira, menos 30 vezes 19 ao quadrado, mais 400 vezes 19, mais 500. De onde veio essa fórmula? Não sei. Esse custo, a gente vai ter situações do mundo real que vão trazer fórmulas diferentes. Mas lembrem-se, nós estamos comprando uma ideia, não um exemplo do mundo real, certo? Nós queremos compreender uma ideia, certo? Opa, ideia não tem acento mais, né? Uma ideia do mundo real, uma ideia para a gente levar para o mundo real. Nós estamos pensando numa noção, um pensamento que a gente vai conseguir levar para outras situações, tá? 19 elevado ao cubo, menos 30 vezes 19 ao quadrado, mais 400 vezes 19, mais 500. Isso vai dar 4.129 reais. Sim, se o custo para 20 unidades foi 4.500, para 19 unidades foi 4.129, quanto custou a 20ª unidade? Se o número de notificações, o total, no dia 19 foi de 4.129 e no dia 20 foram 4.500, quantas novas notificações a gente teve? Quantas novas notificações aconteceram no dia 20? Essa é a ideia que a gente tem daqueles gráficos. Então, a gente vai ter que fazer o total para 20 unidades, menos o custo que a gente tinha para 19 unidades. 4.500 menos 4.129. 4.500 menos 4.129.
129. R$371. O que significa o 371? Que no 20º dia, a variação que aconteceu daqui para cá, foi de R$371. Isso quer dizer que a 20ª unidade, quando foi produzida, teve o custo de... A 20ª unidade teve um custo de R$371. 20 unidades tiveram um custo de 4.500. A 20ª unidade teve um custo de 371. Isso aqui é importante. Pensem lá nos gráficos do Covid. Eles dão os dois dados. Eles dizem que no dia 20 tem um total de tantos óbitos, mas eles falam que naquele dia teve um recorde que foram 600 num dia só. Esses dois valores são importantes. O total é importante e o valor da variação também é importante. Então, é esta ideia que a gente está construindo aqui, tá? A diferença entre o total e o valor daquela unidade. Agora, a gente teria... Nossa, foram meia hora para a gente fazer dois, né? Mas eu fiz bem devagarinho para vocês entenderem direitinho a ideia que a gente tem. Tem os outros aqui. Agora eu vou deixar a foto para vocês. E vamos... Acho que eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um exercício com vocês, que é o 64, que fala sobre eficiência no trabalho. Ele diz o seguinte: um estudo de eficiência no turno da manhã em certa fábrica mostra que, em média, um operário que chega no trabalho às 8 terá montado esta quantidade de aparelhos de televisão X horas depois. Então, ele chega 8 horas da manhã e ele tem, onde o X é a quantidade de horas depois das 8, ok? Ó, ele terá, um operário que chega ao trabalho às 8 horas terá montado esses aparelhos de televisão X horas depois. Então, quando o X for 0, a gente está nas 8 horas. Às 9 horas é 1 hora depois que ele chega do trabalho. Então, às 9 horas, o nosso X vale 1 unidade. Às 10 horas, o nosso X vale 2 unidades. Ele fala aqui que é no turno da manhã, então a gente vai até o meio-dia com isso, né? 10 horas, às 11 horas, ele já trabalhou 3, e ao meio-dia, ele trabalhou 4 horas. Foram 4 horas depois que ele começou a trabalhar, ok? Pensem assim, ó, a pessoa chega no trabalho, começa produzindo pouco, porque ainda tá meio dormindo, ela começa a trabalhar, aumenta a eficiência, aí ela consegue trabalhar mais rápido, depois, perto do meio-dia, ela já tá cansada, porque trabalhou 4 horas, ela vai produzir menos. Isso me parece um pouco lógico, né? Ele fala que ela terá montado tantos aparelhos. Então, f de x igual a menos x na terceira, mais 6x ao quadrado, mais 15x, é o número de aparelhos que ela monta. X horas depois de ter iniciado o trabalho. Dá para ler? Eu vou ter que falar de novo, ó. Nós não vamos encontrar isso no mundo real, nunca, tá? Nós estamos entendendo uma ideia, certo?
um conceito que a gente vai levar a noção que a gente está fazendo aqui para o mundo real, certo? Não um exercício exatamente como esse. O que vocês vão poder fazer no mundo real é vocês construírem essa função aqui, ó. Isso não vai ser difícil. Inclusive, vocês vão fazer durante a faculdade, tá? Ok. Primeira pergunta. Quantos aparelhos um operário já montou, em média, às 10 horas da manhã? Quantos aparelhos ele já montou, em média, até às 10? Até às 10 horas da manhã, quantos aparelhos ele montou? Eu tô falando de total ou tô falando de variação? Tô falando de total. Às 10 horas da manhã, quantas horas ele já trabalhou? Bom, se ele está trabalhando às 10 horas, ele já trabalhou 2, certo? Então, o nosso X vale 2, porque ele já trabalhou 2 horas. Se eu quero saber o total de aparelhos que ele já montou 2 horas depois que ele começou a trabalhar, eu quero saber qual é o F de 2. Aí, a gente vai usar uma comparação. O F de X é isso aqui. No caso do F de 2, eu vou fazer menos 2 na terceira, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 15 vezes 2. Aí o livro vai cair. Ok? Vamos lá para a calculadora. Eu quero fazer... agora vamos aprender, ó. Menos, o menos está fora do 2, ele é da fórmula. Dá para ver lá em cima? Sim. É menos o x na terceira. Então, menos 2 elevado na terceira, não vai parêntese, porque o menos não é do 2, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 15 vezes o 2, igual 46. Isso significa que ele montou 46 aparelhos depois de 2 horas de trabalho. Agora, na letra B, ele quer saber quantos aparelhos um operário monta, em média, entre 9 e 10 da manhã. Entre 9 e 10 horas. Aqui, eu quero uma variação. Quantos casos de Covid a gente tem até o dia 10? Quantos casos foram 9 para o dia 10? Quantos casos novos foram no dia 10? O que eu preciso? Saber quantos ele montou até as 9. E até as 9 da manhã, ele trabalhou quanto? Até as 9, ele trabalhou 1 hora. Então, às 9, o nosso X vale 1. Então, a gente vai fazer a F de 1. Menos 1 na terceira, mais 6 vezes 1 ao quadrado, mais 15 vezes 1. Isso vai dar 1 na terceira, 1 negativo, menos 1, mais 6 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 6, 6. E 15 vezes 1, 15. Isso aqui vai dar menos 1 mais 6 vai dar 5, 5 mais 15, 20. Isso significa que ele montou 20 aparelhos entre 9 até as 9 horas. Então, das 8 até as 9, ele montou 20 aparelhos, porque às 8 ele não tinha montado nenhum. Das 9 até as 10 horas, ele estava com um total de 46 aparelhos. Quantos foram montados entre as 9 e as 10 da manhã? 46 menos 20, 26 aparelhos. Agora, quem quiser brincar, pode calcular. Tá, então aqui 26 foi a variação. Se a gente fosse fazer o gráfico do total, a 0 hora seria o F de 0. F de 0 é a gente trocar
aqui por 0, 0 e 0. O x vai multiplicar aqui, vai ficar 0, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, às 8 da manhã, ele produziu nada, ok? Quando o x for 1, que seria às 9 horas, ele produziu 20 aparelhos. Quando o x foi 2, que foram às 10 horas, ele produziu 46 aparelhos. Terminem o gráfico às 3 horas e depois de 4 horas de trabalho e façam o gráfico da variação. Aí vocês vão ver aqui o total de aparelhos e aqui a variação de aparelhos por hora. Sim? Eu vou fazer organizado aqui, ó. Vocês podem fazer uma tabela assim. O X. Nossa, aqui vai demorar muito tempo, mas tudo bem. Dá pra gente fazer uma tabela assim, ó. Isso ficou legal aí? As horas, o X, o F de X e a variação. Às 8 horas, 9, 10, 11 e 12. X vale 0, 1, 2, 3 e 4. A função no 0 é 0. A função no 1 é 20. A função no 2 é 46. O valor da função no 3 a gente não fez. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3 ao quadrado, mais 15 vezes 3. E a função no 4 a gente também não fez. Menos 4, que tá errado, não é o quadrado, é na terceira. Já tô ficando cansada, imagine vocês, tem que dar um intervalo, tá? Parem um pouquinho. Mais 6 vezes 4 ao quadrado, mais 15 vezes 4. Porque tô usando a função que ele deu, ó. Que é essa daqui, ó. No lugar do x, eu vou trocar aqui pelo número que eu tiver para encontrar o valor da função. Então, menos... Aqui eu vou botar... Aqui. Menos 3 elevado na terceira, mais 6 vezes 3 ao quadrado, mais 15 vezes 3. 72 e menos 4 elevado na terceira, mais 6 vezes 4 ao quadrado, mais 15 vezes 4, 92. Quer dizer que, depois de 11 horas, ele havia montado um total de 72 e às 12 horas, um total de 92. Qual foram as variações? Das 8 até as 9 foram 20 aparelhos. De 9 até 10 foram 26. Das 10 até as 11 foram 72 menos 46, 26. E das 11 às 12 foi de 72 para 92. 92 menos 72, 20 aparelhos. Ok? Isso aqui não é igual ao nosso gráfico? Todas as funções que a gente fez variação e lá nos nossos gráficos do Covid, a gente tinha o gráfico do total e a gente tinha o gráfico da variação.
A variação é o que acontece de um para o outro aqui, ó, que a gente viu no gráfico passado, que a gente vai chamar essa variação aqui de derivada. A gente vai chamar de velocidade. Qual era a velocidade de produção às 11 horas? 26 unidades. Qual é a velocidade de produção às 12 horas? 20 unidades. A velocidade de produção aumenta e diminui. Assim como a gente está cuidando a velocidade de notificações no Covid. As notificações estão aumentando, a gente quer que essa velocidade diminua, certo? Que esses números fiquem menores. Então aqui, quem quiser ainda colocar isso daqui no gráfico de total, fique à vontade. Eu não vou fazer porque o vídeo vai ficar muito grande, tá? Respondendo a pergunta que a gente não respondeu. Quantos aparelhos um operário já montou em média às 10 da manhã? Bom, às 10 da manhã ele montou 46 aparelhos no total, certo? Quantos aparelhos um operário monta em média entre 9 e 10 da manhã? Entre 9 e 10 da manhã ele vai montar 26 aparelhos. Entre 11 e meio-dia ele monta 20. Essa é a interpretação que ele quer, tá bom? Eu vou deixar para vocês a folha, o texto, e eu quero que vocês façam os seguintes exercícios. Marquei algumas aqui no livro para vocês pensarem agora, tá? Relaxem um pouquinho, que agora foi pesado, mas depois a gente volta a estudar. Eu quero que vocês façam esse exercício sobre vacinação. Ele fala que durante um programa nacional para vacinar a população contra um certo tipo de gripe, as autoridades descobrem que o custo para vacinar X% da população é dado aproximadamente por essa função em milhões de reais. Então, a parte de domínio a gente não trabalhou, então vocês não precisam fazer. Ele pede para que valores de X a função tem significado nesse contexto. O X é um percentual da população, então vocês têm que ver que tipo de porcentagem da população a gente pode ter. Pensa um pouquinho. E aí ele pede qual vai ser o custo para vacinar 50%. Olhem que o X%, então 50%, você vai usar um X igual a 50 e vai substituir aqui na função, você vai ter o custo para 50%. Qual o custo para vacinar os 50% restantes? Então, você vai dividir a tua população nos primeiros 50% e nos segundos 50%. Os primeiros 50% têm um valor. Os outros 50% restantes, você vai calcular o valor de 100% e vai achar a variação de 50% até 100%, quanto que foi a mais de custo. E aí a gente consegue ver se o custo foi maior ou foi menor para vacinar a segunda metade ou a primeira metade, tá? A letra E e a letra A não precisa responder. Variação de temperatura. Ele diz, suponha que T horas depois da meia-noite a temperatura em Miami seja tal. Qual a temperatura às 2 da manhã? T horas depois da meia-noite, às 2 da manhã, o T é igual a 2. Só substitui nessa fórmula aqui. Qual a variação de temperatura das 18 da tarde até as 21 da noite? Você calcula a temperatura às 18, calcula a temperatura às 21 e faz uma menos a outra para você ver a variação. Eu imagino que agora você dê pause e faça esse aqui, tá? Pro próximo, feito esse, variação da população. Estima-se que daqui a T anos um certo bairro terá uma população dada por essa fórmula. Aqui ela é assim, ó, 20 menos 6 sobre T mais 1. Aqui vai ser 20 menos 6 sobre T mais 1 milhões de habitantes. Qual a população do bairro daqui 9 anos? Ele fala que o T está em anos. Então, no momento que você trocar o T por 9, faz a conta com o 9, você vai ter o número de 1000 habitantes naquela população. Qual será o aumento da população durante o 9º ano? Mesma coisa que a gente viu lá na nossa taxa de variação. O aumento de população no 9º ano, a gente vai ter que ver qual era a população no ano 8, qual era a população no ano 9 e achar a variação entre uma e outra. E esse aqui,
Para estudar a rapidez com que um animal aprende, um estudante de psicologia executou um experimento na qual um rato teve que percorrer várias vezes um labirinto. Suponha que o tempo necessário para o rato encontrar a saída do labirinto na enésima tentativa é dado aproximadamente por isso. Então, aqui você tem o tempo que o rato demora para sair do labirinto quando N for a enésima tentativa. Aqui eu sugiro que vocês façam uma tabela, tentativa e tempo. Na primeira tentativa, quando N for 1, tá? Eu vou apagar depois, tá? Quando N for 1. Acho melhor eu anotar aqui. Dá pra ver? Tá. Na enésima tentativa, qual foi o tempo nela? Quando o tempo foi 1, primeira tentativa. Quanto tempo ele demorou para sair do labirinto? 3 mais 12 dividido por 1. Vai dar 15 minutos. Na segunda tentativa, quanto tempo ele demorou? 3 mais 12 sobre 2. Façam essa tabela, tá? Domínio não precisa responder. Para que valores de N a função tem significado no contexto dessa experiência? Bom, se o N é um número de tentativa, que tipo de número a gente pode ter para essas tentativas? Inteiro? Fracionário? Eu posso ter meia tentativa? Eu posso ter menos 2 tentativas? O que será? Não posso ter nada disso. Eu tenho que ter uma tentativa, 2 tentativas, tem que ser números inteiros. Quanto tempo o rato levou para encontrar a saída do labirinto na terceira tentativa? Você vai ter pronto lá na tabela se você fez isso, tá? Em que tentativa o rato conseguiu encontrar a saída pela primeira vez em 4 minutos ou menos? Você vai olhar aqui na tua tabela qual foi a tentativa. E de acordo com a função, o que acontece com o tempo necessário para que o rato encontre a saída do labirinto quando o número de tentativas aumenta? Quanto mais tentativas ele faz, o que está acontecendo com o tempo que ele demora? Você também, se fizer a tabela de cara, vai conseguir resolver, ok? Gente, isso aqui vocês têm trabalho para uma semana, certo? Então, essa videoaula ficou longa, mas eu acredito que ela tenha ficado bem detalhada. Vocês têm esses exercícios aqui que eu marquei para vocês fazerem. Acredito que um pause no vídeo seja suficiente, então não vou sobrecarregar vocês com mais exercícios, tá? Eu até tinha marcado mais alguns aqui do outro lado, mas vou deixar só esses por enquanto. Um bom trabalho, estou no WhatsApp, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Muito obrigada por estarem comigo até agora. Eu estou aqui, não sei se eu vou conseguir ou não consigo trocar a câmera, mas estou aqui trabalhando com vocês, tá bom? Um abraço.